Escolher a profissão fala da psicologia. O psicólogo é um profissional que dá duro para entender a nossa cabeça, os nossos comportamentos, e daí ele traça uma série de diagnósticos, mas para realizar essas tarefas, às vezes ele precisa até fazer terapia, como explica a nossa entrevistada Ana Cristina Limonge França. Ela é mestre em psicologia social e pesquisadora na área de psicologia organizacional e do trabalho. Psicólogo estuda os problemas da mente e do comportamento das pessoas. Pode atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de pessoas com distúrbios mentais, emocionais e de personalidade. Eu acrescentaria que uma visão mais atual, ela não pressupõe que o psicólogo cuida de problema, o psicólogo cuida do comportamento humano. Então, tanto os aspectos patogênicos, quanto os aspectos normais de desenvolvimento humano, das escolhas da vida, da filosofia, do modo de viver. Então, há um esforço bastante importante em localizar a psicologia não como uma atuação clínica, mas também uma atuação social, comunitária e educativa. Como é a formação clínica? A formação de psicologia, em geral, ela tem uma ênfase um pouco mais clínica. Isso, às vezes, limita um pouquinho, torna mais complexo a escolha do campo de trabalho, porque tem a formação clínica, mas tem uma melhor remuneração na área organizacional e do trabalho. Então, às vezes, tem uma oportunidade de mercado para pagar as contas, mas não tem aquela formação ideal. Em geral, ele é um curso bastante completo em termos das opções de mercado. Há as questões econômicas, se o recém-formado consegue empregabilidade imediata ou não. Há muitas bases internacionais dos estudos. É uma ciência que é bastante sólida, a gente tem bons textos, boas metodologias, então ela é bastante... ela possibilita uma observação, há muitos dados disponíveis para observação, para prática, então a iniciação em psicologia ela é deslumbrante. Estágio, carga horária e relato da experiência. Em geral, tem ocorrido várias mudanças em relação à autorização do estágio formal, né? Então se espera que o aluno tenha cumprido pelo menos 25% da carga horária. E isso equivale a, segundo para o terceiro ano, ele já pode fazer um estágio registrado e formal. Eu já trabalhava na área, eu comecei a trabalhar antes de fazer faculdade, na área da psicologia. Então, muitas coisas que eu estava vendo em sala de aula, eu já usava como psicometrista, então eu era registrada regularmente, então já estava no ambiente de seleção profissional, psicometria, avaliação psicotécnica de vigilantes e motoristas, e na hora que eu entrava em contato com os testes, os fundamentos, as validações, era sempre muito interessante. Índice de desistência, formações complementares e especializações. Não é uma profissão que tem alta evasão. O que acontece é que, em geral, vão buscar mais uma formação para ter a oportunidade de mercado, ou uma especialização na própria área da psique, psicoterapia, psicanálise, ou em educação, ou na área jurídica, ou na sociologia. Então, a gente vê, como em outras profissões, ou psicopedagogia, que, em geral, uma especialização amplia as oportunidades de trabalho qualificam também. Eu acho que há alguns casos, sim, que a pessoa faz a psicologia, fala, bom, tá bem, acho muito bom, mas isso não vai me realizar, e vai buscar, mas eu acho que isso é a minoria, mas há alguns casos de pessoas que fazem psicologia e outra profissão. Eu, por exemplo, tive uma época que eu me inclinei para fazer jornalismo, mas para fazer jornalismo para poder escrever sobre o comportamento humano. Mas aí eu estava na área de RH e o meu chefe falou, não, continue na psicologia. Aí eu fui para a psicossomática. Gostar de ajudar pessoas é o suficiente para estudar psicologia? É um bom começo. Você tem que ter uma sensibilidade humana, um respeito, uma empatia, eu acho que ele é um ótimo começo. É verdade que o psicólogo também deve fazer terapia? Se ele está fazendo atendimento clínico, com certeza. Ele tem que fazer uma supervisão, porque existe um processo que a gente chama transferência e contra-transferência. Então, a pessoa precisa entender o que são os seus sentimentos, como eles se combinam, se interagem com as demandas clínicas do seu paciente. Então, a supervisão para fins de atendimento psicoterápico, ela é indispensável.
que é psicologia clínica? A psicologia clínica é aquela em que há uma condição individual de interação terapeuta-paciente, né? Uma relação a dois ou em grupo. Então, quando há demandas específicas de orientação. Então, é um ambiente de consultório, ou público ou privado, pode ser no hospital, num ambiente particular. Empregabilidade. Essa é a coisa curiosa. A maior demanda é RH, gestão de pessoas, organizações, mas a formação é muito voltada para a clínica. Legal. Organizações e psicologia hospitalar também tem muita empregabilidade. Psicologia comportamental, fenomenologia, psicanálise e gestalt. O que são estas terminologias? Referem a métodos e a própria concepção de como a gente vê o psiquismo humano. Então, elas têm diferentes funções, existem escolas consolidadas em relação à abordagem, ao tratamento e aos resultados esperados e a forma de participação do psicólogo nessas atuações. O comportamental, ele envolve toda a filosofia muito conhecida do que a gente chama estímulo-resposta, que foi criado pelo Skinner, que a gente chama do behaviorismo. Então, ele é o sírio fundador, mas há seguidores. Então, a ênfase é nos marcadores, que a gente chama psicossociais, de esforço, recompensa positiva, negativa, punição, alternância. Então, ele é uma metodologia de adestramento, condicionamento, em que o cérebro funciona de uma forma mais automatizada. O que levar em conta ao escolher uma faculdade de psicologia? O que é uma boa faculdade de psicologia? Eu acho que a primeira coisa se refere à qualificação dos professores, se tem um mestrado, doutorado, visão internacional, a questão dos laboratórios, as atividades de observação em campo, o tipo de... A gente tinha que atender os pacientes, então, sala com espelho, ludoterapia. Então, há uma série de ambientes específicos relacionados ao comportamento humano que são propiciados nessas faculdades. Assim como o dentista, você tem que ter lá todo o aparato, né, na odontologia, na medicina, e a gente também tinha um laboratório para análise de funcionamento cerebral. Então, a gente tinha aulas de anatomia também. Então, os fundamentos da psicologia, ele tem uma base anatômica que você precisa ter um ambiente de anatomia. O animal também é muito frequente nos estudos de psicologia. Hamsters, né? As formigas, macacos, cachorros. Estudos de neurociência e psicologia. A neurociência, ela, mais recentemente, ela tomou muito volume, muita visibilidade com os estudos, especialmente os estudos entre psicanálise e mudança de funcionamento cerebral associado aos estudos de imagem. Então, correto. Por exemplo, o estudo de crianças pequenas, né, de 2 a 5 anos, que tinham um mapa do funcionamento cerebral, né, o funcionamento elétrico do cérebro, bastante comprometido por ter vivido em ambiente de privação social, de violência. E alguns estudos demonstraram que diálogo, convivência social, família substituta, alimentação, estímulo social, permitia um redesenho desse funcionamento cerebral, daí a neurociência e dessa interação cérebro-mente. Então, os estudos atuais associados ao desenvolvimento tecnológico dos registros das imagens, a comparação do comportamento, e aquela história, uma boa conversa vale mais do que muito remédio, é verdade, por quê? Porque redesenha funcionamento cerebral, estabelece sinapses, e isso como está sendo provado através das imagens, os equipamentos de imagens, né, as tomografias cerebrais e tudo mais. São muitos estudos, muito interessantes. Alguns viajam um pouquinho, mas essa demonstração visual e colorida do funcionamento cerebral associado à condição de sono, interação social, raiva e outras coisas, isso na questão da neurociência. Mas a gente tem outro campo, que é psiconeuroendocrinologia, e que é a análise de urina, fezes e outras coisas, mostrando a alteração do comportamento humano e animal, e registrando desde saliva, adrenalina, cortisol, tudo mais. Então é muito interessante a combinação desses substratos biológicos com alteração do comportamento.
mostrando que realmente há uma a convivência, uma simultaneidade, uma interdependência dessas dimensões, né, biológicas, psíquicas, sociais e organizacionais. Né. Bom, hoje eu estou presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, e a gente faz trabalhos muito em conjunto com os médicos, com os pedagogos, fisioterapeutas, então mostrando que a psicologia, quando ela consegue ter uma ação interdisciplinar, essa combinação ela é muito favorável para a compreensão e para uma vida humana melhor. Né. Qual a maior demanda de trabalho para o profissional de psicologia? O começo do RH, ele é um começo que envolve o atendimento direto a um candidato, né? Tanto no recrutamento e seleção, treinamento, avaliação de desempenho. Se a gente for pensar uma organização pública ou privada, às vezes a pessoa faz o concurso, vai ser estagiário. Então, a habilidade dele deve ser muito ligada à capacidade de interação, de coleta de dados sobre o comportamento, registro e as questões de previsibilidade associada a um cargo, esse que é o desafio. Ele não é qualquer olhar, ele não é sobre questões clínicas, mas é sobre desempenho numa determinada ocupação. Então, vamos dizer, um motorista de ônibus, quais são o que você vai observar, e já existem os testes psicotécnicos associados a isso, combinado com força física, tudo mais. Então, o início de RH, hoje a gente tem uma diversidade muito grande, avaliar o clima organizacional, relacionamento entre os chefes e pares, então há muitas ferramentas, muita tecnologia. É trabalho em equipe, mas há muitos dados já históricos, de dados sobre comportamento humano no trabalho. A área esportiva é alta tensão, muita adrenalina, muita expectativa, pouco poder, quase nada. De repente o técnico acha que psicólogo não tem função nenhuma, porque ele é o psicólogo, tchau. Ou está em crise, faça milagre. Mas é muito interessante, as pessoas que trabalham nisso são muito engajadas. A gente tem psicologia judiciária, que desde trabalha com a questão dos menores, violência com a mulher, as questões de família, e são pessoas que têm uma vocação para a questão da marginalidade muito, muito forte. Tem os trabalhos dentro dos hospitais psiquiátricos, que são muito importantes e necessários, então o psicólogo tem uma frente de atuação muito forte junto com os psiquiatras. A gente tem aqui o Instituto de Psiquiatria da USP, que são coisas bem fortes, com os enfermeiros. Então a gente tem equipes multidisciplinares muito, muito interessantes. Então, psicologia do trânsito, então a questão de como vai reorientar o motorista que já é transgressor, vamos dizer assim, né? A questão dos motoqueiros, eu acompanhei um trabalho do pessoal que os motoboys, em Minas Gerais, eram psicólogos, a Associação dos Motoboys contratou, e são coisas delicadas, bem fortes. A questão da casa do menor, você tem psicólogos trabalhando com menores infratores, tem tudo para você ver. Tem a questão do luto, né, as pessoas que perdem, famílias, que chama estresse pós-traumático, né, gestão de crise, em aeroportos, sabe, essas coisas. Os prazeres da atuação na psicologia. Os sinais são quando a pessoa com quem você está interagindo, ou o grupo, ou quem te contratou, consegue manifestar algum avanço, alguma descoberta, algum insight, né? Então, os insights, o compartilhar descobertas, reflexões, perspectivas que surgem, elas são muito nutritivas para o trabalho do psicólogo, né? Então, a interação em que há associação com a contribuição do que a pessoa viu, falou, sinalizou, ela é muito, muito nutritiva. Então, porque a gente vive eternamente essa coisa da empatia, da transferência, da contratransferência. Então, quando um paciente, um funcionário, um aluno, um supervisionado fala, puxa, consegui pensar no que a gente trouxe aqui. Olha, aqui eu não vou fazer desse jeito. Então, esse retorno, esse sinal, ele fecha o ciclo. Daí ele dá a luz, faz um insight. No meu mestrado era sobre dores de fundo psicológico, gastrite, enxaqueca e outras coisas. E tem outros psicólogos que fizeram sobre competências. Então, na hora que você devolve para o sujeito, ou cria aquele espaço de discussão, eles falam, putz, aqui, sabe que eu acho que eu tinha razão, sabe? Então, é o mesmo fenômeno. Então,
tudo bem, você pode querer um reconhecimento dos pares, nacional, internacional, mas não é tão difícil. Eu acho que é assim um trabalho bem feito, sem grandes ambições, mas com metodologia, com avaliação, com assim, sem querer generalizar demais, a resposta ela pode ser, desde o primeiro momento que você entra numa fábrica para estudar, ou num presídio, ou numa escola, você já começa a absorver informações que vão te alimentar para o resto da vida. Dicas para quem quer atuar na sua própria clínica. Tem que calcular um investimento como um negócio qualquer. Então, ele tem que ter parcerias, tem que ver qual é a cadeia, quem que vai encaminhar, é o diretor da escola, o pedagogo da escola, é o médico, é um pediatra. Então, a gente vê que é uma cadeia, né, uma rede. O cara vai procurar direto o psicólogo, nem sempre, não estou louco, né? Então, o investimento, ele envolve, primeiro, você ter o seu negócio próprio ou não, ou começar como uma sociedade, você vai fazer marketing, você vai montar uma frente de debate, você vai ter uma visibilidade na internet. Então, ele envolve, vamos pensar, um bom projeto do Sebrae, Empretec, empreendedorismo, isso é de 2 a 5 anos, né? E quando está começando com ludoterapia, ou quando tem dislexia, e às vezes começa alugando uma sala, depois 2, daí reduz o movimento. Então, clínicas compartilhadas ou individualizadas, algumas já tem uma casa que aluga várias salas, usa só uma parte. É um negócio como outro qualquer. Cotidiano de um psicólogo. O dia a dia, em geral, espera-se que seja entre 6 e 8 horas por dia. E dependendo do ambiente, se é uma rotina de RH, o contrato de trabalho estabelecido no RH. 8 horas, como qualquer 40 horas por semana, tudo mais. Se é uma atividade clínica, contratada vamos dizer, num hospital, ou num centro psiquiátrico, ou numa escola, tem que ver como é o contrato. Agora, o que é o mais ele envolve? Ele vai envolver recrutamento e seleção, entrevista, negociação. Então, quais são as atividades básicas de um psicólogo? Envolve, no mínimo, uma entrevista, uma documentação dos testes, um registro desses testes, uma avaliação, e você tem que comparar esses dados com seus pares e tudo mais. Eu acho que você tem aí muitos fatores, às vezes a pessoa pensa que não gosta e gosta, conheço muito engenheiro, terminou engenharia, foi fazer psicologia, psicanálise, então eu acho que não tem um preditor padrão, eu acho que tem que fazer um teste vocacional, a margem de erro é grande, como qualquer profissão, engenharia, aí você vê, detesto tudo, não gosta do professor, eu não gosto do chefe. Então, eu acho que não tem um preditor, eu acho que tem que ter um valor existencial que é respeito a pessoas. Mas isto não é suficiente, porque às vezes a pessoa se cansa de ouvir as demandas, de não ter capacidade de escuta, tudo mais. Minha recomendação tem muita técnica para isso. Faz uma orientação vocacional com um bom psicólogo. Eu acho que 70% das pessoas que eu conheço ou mais fazem, não tem por que não fazer isso. Você pode fazer isso de uma forma gratuita ou não, o CIE faz e outros órgãos. Mesmo na própria faculdade você tem acesso a esse tipo de informação no 2º grau. Então, o preditor que eu diria é ter capacidade de escuta e sensibilidade para pessoas, mas se a pessoa for muito, muito sensível, ela adoece junto. Riscos e desafios da profissão. Tudo é glamuroso ou há dias enfadonhos? Os riscos ocupacionais são ligados à questão mesmo da contaminação patogênica. Então, você vai lidar com alguém que tem toque, ou com bipolar, que é a questão da agressividade, com as pessoas que não estabelecem uma interação em que você consegue ouvir, né? A questão psicopata, né, as crises de família, as exigências absurdas de chefes em empresas. Então, há muitos agentes sociais que são bastante destrutivos e que são maléficos em relação à própria pessoa que você está contratando, ou que você está tratando, ou que você está acompanhando. Então, eu acho que há coisas que não são enfadonhas, chegam a ser criminosas. O cansaço psíquico, ele acontece especialmente quando a pessoa não tem boa formação, não tem pares para discutir. E quando ela não dorme, não se alimenta bem. Outra coisa é dizer, você vai se tornar psicólogo para resolver os próprios problemas. Há casos que a pessoa já tem umas complicações psíquicas e tem que tratar antes ou manter sob controle, porque às vezes até dá mais sensibilidade, mas a pessoa fica mais cansada. Para saber mais sobre a área.
os psicólogos, professores de psicologia, são muito organizados, tem coisas excelentes disponíveis, publicações no Conselho Regional. O Conselho Federal de Psicologia é excelente, entrar no site, e são muito preocupados, muito disponíveis, há muitos vídeos, há muitos acessos, a participar sempre dos congressos, Congresso Brasileiro, Interamericano, não são caros, tem bolsa, então, tentar aproveitar tudo que a formação oferece, conversar com os professores de psicologia, são muitos no Brasil, são muito organizados, muito sérios, e há movimentos muito respeitáveis. Caminho de entrada, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Regional de Psicologia, e aí os segmentos, tem a Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional, todos eles têm vídeos nos sites, tem bibliografia, tem orientação de estágio, tem o pessoal da psicologia da educação, tem. Olha, o psicólogo, o número de psicólogos no país é muito grande, há uma diversificação em termos de qual é a origem, isso é bacana, que tem gente que vem de classe social muito pobre, ou de gente que é de classe social muito rica, e há interação, a mobilidade. Atendimento clínico pela internet. Acho bárbaro, tem colegas que fazem isso, a professora Rosa Fará já faz isso há mais de 15 anos, ela é um show, e tem lá o serviço, faz bem, faz certo, tem que ser, já existe uma técnica, a proteção, viabiliza realmente um acolhimento aqui, é a evolução de várias outras tentativas que já existem, né, em termos de acolhimento, porque às vezes a escuta, o ouvir, uma sinalização, ela evita o sofrimento psíquico, né.